Você já se perguntou sobre os mistérios por trás dos medos humanos? E por que sentimos medo? Desde temores ancestrais até ansiedades modernas. Hoje vamos listar os 5 maiores medos da humanidade e tentar compreender um pouco sobre eles. Longe de ser sinal de fraqueza, o medo é uma reação natural e involuntária presente na vida humana. Desde o avistamento de uma barata até situações extremas, o cérebro reage ativando a resposta de luta ou fuga. Essa reação é essencial para a sobrevivência, já que o medo nos impede de agir impulsivamente, avaliando riscos e consequências. Em essência, o medo é uma trava que nos guia a considerar cuidadosamente nossas ações, contribuindo para nossa preservação e tomada de decisões conscientes. Quinto, medo de altura. Sentir um frio na barriga ao encarar a vista de um prédio alto ou atravessar uma ponte é uma experiência comum. Esse medo de altura, muitas vezes, atua como um alerta natural em situações potencialmente perigosas. No entanto, quando esse sentimento se torna excessivo, persistente e incontrolável, pode indicar a presença de acrofobia, um transtorno de ansiedade específico para lugares altos. Em níveis mais intensos, o medo de altura, conhecido como acrofobia, pode desencadear uma série de limitações nas atividades cotidianas. Indivíduos podem evitar subir ou descer escadas, entrar em elevadores, dirigir sobre viadutos ou permanecer em andares elevados de edifícios, mesmo quando não há risco real. Essa aversão pode resultar na privação de oportunidades profissionais, compromissos sociais e momentos de lazer com amigos e familiares. Diversos fatores podem desencadear o medo de altura. O instinto de sobrevivência, uma reação natural do corpo para evitar riscos desnecessários, é uma causa comum e benéfica. Contudo, a acrofobia pode surgir quando esse mecanismo evolutivo se descontrola. Traumas relacionados a situações de altura no passado, aprendizado e condicionamento durante a infância, e até disfunções no sistema vestibular, que controla o equilíbrio postural, são fatores de risco. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo sugere que acrofóbicos podem apresentar mau funcionamento nesse sistema, intensificando os sintomas da fobia. A acrofobia pode se manifestar através de sintomas físicos e emocionais exacerbados. Alguns dos sinais incluem ataques de pânico, mal-estar, nervosismo, agitação, tensão muscular, palpitação cardíaca, vertigem, tremor, falta de ar, respiração acelerada, náuseas, tontura e sudorese intensa. Essas reações podem ocorrer mesmo na ausência de exposição real à altura, sendo suficiente lembranças, imaginação ou visualização de situações relacionadas. Embora o medo de altura seja comum, especialmente se for instintivo, ameno e controlável, a acrofobia requer atenção especializada. A psicoterapia é uma abordagem eficaz, com ênfase na terapia cognitivo-comportamental, para modificar padrões de pensamento negativos. A hipnoterapia pode ser considerada para acessar memórias e sentimentos relacionados ao medo. Em estágios avançados, medicamentos podem ser prescritos. Quarto, medo de aranhas, aracnofobia. A aracnofobia, um dos transtornos de ansiedade mais comuns, é caracterizada por um medo intenso e irracional de aranhas e outros aracnídeos de 8 patas, como escorpiões e opiliões. Embora seja difundida, é essencial distinguir entre aqueles que simplesmente não gostam desses animais e aqueles que sofrem da condição. Os sintomas da aracnofobia são variados e incluem tontura, vertigem, tremores, sudorese excessiva, crises de ansiedade, taquicardia e até mesmo náuseas e dores no peito. Esses sintomas muitas vezes se manifestam na infância ou adolescência, mas também podem surgir na fase adulta. A aversão é tão intensa que a pessoa pode evitar atividades cotidianas para evitar qualquer possibilidade de encontro com aranhas. As causas específicas da aracnofobia ainda são desconhecidas, mas teorias apontam para uma possível resposta adaptativa ao risco, considerando a venenosidade de muitas aranhas. Traumas na infância relacionados a esses animais também podem contribuir para o desenvolvimento da fobia. Além disso, há uma tendência genética, com maior incidência entre aqueles que têm familiares afetados pela condição. O tratamento da aracnofobia geralmente envolve uma combinação de terapia e, em casos mais graves, medicamentos.
A psicoterapia, especialmente a terapia comportamental, é uma abordagem fundamental, utilizando técnicas como a dessensibilização sistemática. Medicamentos, como antidepressivos e controladores de ansiedade, podem ser prescritos para auxiliar no processo. Terapias alternativas, como meditação e técnicas de relaxamento, também desempenham um papel importante no tratamento. A aracnofobia, embora comum, não precisa ser uma sentença permanente. Com tratamento adequado e a combinação de abordagens terapêuticas, muitos indivíduos conseguem superar esse medo paralisante. É crucial reconhecer que o tratamento é individualizado, visando melhorar a qualidade de vida e permitir que aqueles que sofrem da aracnofobia possam enfrentar o mundo sem o peso do medo constante de aranhas. Terceiro, medo de baratas, Catsaridafobia. As baratas, criaturas resistentes e capazes de sobreviver em condições extremas, podem despertar um medo avassalador em algumas pessoas, levando à chamada Catsaridafobia. O medo de baratas muitas vezes tem raízes evolutivas, relacionado ao instinto ancestral de permanecer alerta em ambientes escuros e propensos a insetos. Experiências negativas ou traumáticas com baratas, especialmente na infância, também podem contribuir para o desenvolvimento da fobia. Adultos que expressam forte aversão podem inadvertidamente transmitir esse medo às crianças, aumentando as chances de desenvolvimento da fobia. Catsaridafobia pode desencadear sintomas físicos e comportamentais, incluindo transtorno obsessivo-compulsivo, levando a limpezas excessivas e aplicação constante de inseticidas. Os sintomas físicos podem variar desde ficar paralisado e chorar até ataques de pânico, desmaios e ritmo cardíaco elevado. A boa notícia é que esta fobia pode ser superada com vários tratamentos disponíveis. A dessensibilização gradual, envolvendo exposição progressiva a baratas, é um método comum. Hipnoterapia pode ajudar a explorar a origem do medo, alterando os pensamentos relacionados a baratas. Terapias cognitivo-comportamentais e psicoterapia também são eficazes para racionalizar e superar o medo. Embora os sintomas da catsaridafobia possam ser debilitantes, há esperança na superação desse medo. Com uma abordagem personalizada, envolvendo a orientação de profissionais qualificados, é possível enfrentar e vencer a fobia de baratas, recuperando a qualidade de vida e a tranquilidade mental. Segundo, claustrofobia. A claustrofobia, caracterizada pelo medo extremo de ambientes fechados, afeta aproximadamente 25% da população global, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. Este transtorno psicológico pode influenciar significativamente a forma como uma pessoa se relaciona com espaços e outras pessoas, exigindo compreensão e suporte. A claustrofobia representa um medo irracional e exacerbado de permanecer em locais fechados ou com pouca circulação de ar, incluindo elevadores, salas pequenas, transporte público e até mesmo roupas apertadas. Geralmente associada à agorafobia, um transtorno de ansiedade mais amplo, a claustrofobia não é considerada uma doença isolada. Os sintomas da claustrofobia podem desencadear crises de pânico, variando de um medo inicial que se intensifica ao longo do tempo. Hiperventilação, suor excessivo, episódios de desmaio, formigamentos nas mãos e pressão no peito são manifestações comuns durante esses episódios. Experiências passadas, especialmente na infância, frequentemente desencadeiam a claustrofobia. Situações como ser preso acidental ou intencionalmente, abuso infantil, perda em ambientes lotados na juventude, e fatores genéticos podem contribuir para o desenvolvimento dessa fobia. O tratamento para a claustrofobia envolve abordagens terapêuticas e medicamentosas. A terapia cognitivo-comportamental é comumente utilizada, visando treinar a mente para lidar com o medo e a ansiedade associados a espaços fechados. A terapia medicamentosa pode ser aplicada como complemento. Exercícios de relaxamento, visualização e observar outras pessoas interagindo com ambientes fechados são estratégias úteis para lidar com a claustrofobia. Buscar a orientação de um profissional especializado em bem-estar emocional é crucial para avaliar causas, fatores e propor um tratamento personalizado. A claustrofobia pode ser tratada e seus sintomas podem ser reduzidos.
A iniciativa de buscar ajuda é fundamental para superar o medo e recuperar o controle sobre a qualidade de vida. Com o diagnóstico adequado e tratamento, é possível enfrentar a claustrofobia e transformar a relação com ambientes fechados. E antes de irmos para o primeiro colocado, se você gostou do vídeo até aqui, gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. Estamos começando agora aqui no YouTube, e o começo é bem difícil, e sua inscrição vai ajudar a sempre trazer mais conteúdo como esse aqui para você. Aqui sua inscrição vai fazer a total diferença. Obrigado pela força e tamo junto. Primeiro, medo da morte, tanatofobia. O medo da morte é uma experiência comum na vida humana, fazendo parte do ciclo natural que envolve nascimento, crescimento, reprodução e, inevitavelmente, o falecimento. Contudo, quando esse medo se torna excessivo e interfere nas atividades diárias, pode indicar um distúrbio psicológico conhecido como tanatofobia. A tanatofobia é caracterizada como um medo patológico e irracional da morte, desencadeando reações físicas e emocionais intensas ao confrontar qualquer situação associada ao tema. Essas reações podem incluir ansiedade extrema ao passar por um cemitério, participar de um velório ou até mesmo ao imaginar a própria morte. Como muitas fobias, a tanatofobia pode ter origens diversas, frequentemente relacionadas a experiências traumáticas, como acidentes, doenças graves ou situações de violência extrema. Crianças que enfrentaram a perda precoce dos pais são mais propensas a desenvolver esse medo. Elementos religiosos e abordagens familiares inadequadas ao lidar com o tema da morte também podem contribuir para o desenvolvimento da tanatofobia. Os sintomas da tanatofobia incluem pensamentos obsessivos sobre a morte, ansiedade ao pensar na própria morte ou na perda de entes queridos, e evitação extrema de situações relacionadas à morte. Fisicamente, a fobia pode manifestar-se por meio de tonturas, suor excessivo, palpitações, náuseas e até mesmo sintomas de síndrome do pânico. O diagnóstico da tanatofobia é baseado na avaliação clínica do paciente, considerando o histórico, relatos de medo intenso e sintomas característicos de transtornos fóbicos. O tratamento pode envolver diferentes abordagens, sendo a terapia cognitivo-comportamental uma das opções mais comuns. A meditação, grupos de apoio e a programação neurolinguística também podem ser incorporados ao processo terapêutico. A família e amigos desempenham um papel crucial ao oferecer apoio emocional e encorajamento. A escolha de uma unidade de tratamento especializada em saúde mental, com uma equipe multidisciplinar competente, é fundamental para garantir resultados positivos. Embora o medo da morte seja uma experiência inerente à condição humana, a tanatofobia representa um quadro mais severo que demanda intervenção. Buscar tratamento especializado, compreender as origens do medo e explorar diferentes abordagens terapêuticas são passos importantes para lidar com essa fobia complexa. Ao reconhecer e enfrentar esses medos, abrimos caminho para o crescimento e uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Lembre-se, nossos medos não ditam nosso destino, eles são desafios a serem superados. Até a próxima.